Se tudo ocorrer conforme o previsto, nesta quarta-feira, mais uma chapa, digamos, musculosa, será apresentada aos eleitores de Limeira com vistas às próximas eleições, né? Uma chapa envolvendo o atual vereador Betinho Neves e a ex-vereadora doutora Mayra Costa. Conforme nós já falamos aqui no nosso farol, é uma chapa que impõe um certo respeito pelo seguinte: tudo bem que o vereador Betinho, pelo fato de ter sido o mais votado nas últimas eleições, isso necessariamente não o credencia como um favorito. Claro, entre você se eleger a vereador e a prefeito, há uma enorme diferença. A questão é que ele vem ganhando adeptos e a doutora Mayra vem crescendo numericamente a cada eleição. Aliás, se pegarmos a trajetória dela lá atrás, desde quando ela foi praticamente forçada, entre aspas, né, a se candidatar pela igreja lá da Vista Alegre, né, Santa Luzia, ela vem crescendo exponencialmente. Bom, o que acontece? Teremos então 3 chapas pré-confirmadas até agora, faltando a chapa progressista que reunirá os partidos de esquerda com a liderança do PT. É um evento relevante porque o Betinho, desde as eleições para deputado, ele vem pleiteando esse cargo junto a autoridades agora no poder. Como ele não conseguiu espaço, então agora ele fará oposição ao atual governo, como a doutora Mayra certamente também fará. Se tudo ficar confirmado, teremos desdobramentos a partir desta quarta-feira. É importante que os eleitores, a partir de agora, também tomem ciência, comecem a conhecer melhor os candidatos e comecem a formar a sua consciência para a troca de comando no edifício Prada, tão importante para a nossa cidade, que vive um momento muito delicado, muito difícil, e a escolha correta poderá reconduzir a nossa cidade aos trilhos. O Farol de Limeira está no ar. Quarta-feira, 26 de junho, ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Hoje, muita coisa para a gente comentar aqui, hein? Tem eleição, tem a maconha, tem chapa e tem até denúncia de falcatrua num jogo que envolve a nossa queridíssima veterana aqui de Limeira. Para contar tudo isso, convoco o meu amigo e companheiro José Antônio Encinas. Um abraço. Zé, seja bem-vindo. Grande abraço para você também, Beto, e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Tá certo. Hoje tem um bolo de coisa aqui para a gente comentar, inclusive aqui no nosso programa a Leilani de Paula vai comentar. Você sabe que quando ocorre uma morte, né, prematura de uma pessoa tão conhecida como era a Simone Zaros, né, palestrante, empresária, normalmente coloca as mulheres nessa faixa etária. Ela tinha apenas 55 anos. Além da tristeza pela perda, né, de uma pessoa tão querida como ela era, todo mundo fica meio de orelha em pé, né, sobre esse fato, refletindo sobre a vida, sobre as condições de saúde, condições físicas. Nós vamos falar sobre isso na segunda parte do nosso programa. E você lembrou muito bem, né, Zé? Ela era irmã também de um grande personagem ligado ao futebol. Isso, Beto, né? A queridíssima Simone Zaros, né, Beto? Uma pessoa muito querida aqui em Limeira, realmente. Inclusive, ontem até minha esposa lembrou, Beto, de que quando ela começou a lecionar, né, Beto, ainda terminando ali o curso, ela disse que chegou a dar aulas junto com a Simone Zaros, né? As duas têm ali uma idade semelhante e elas trabalharam, segundo a minha esposa, né, na Escola Major José Levi Sobrinho, né? É, no comecinho da carreira, e ela desenvolveu, né, Beto, aí fazia cursos, né, era uma comunicadora, assim, por excelência, né, na área de empreendedorismo, uma pessoa realmente que marcou, né, a sua passagem, né, Beto, com grandes atuações. Eu me lembrei também, Beto, que por um período ela foi colunista da Gazeta de Limeira também. Ela encaminhava textos, né, e eram publicados na Gazeta semanalmente, aí por
período aí de alguns anos, né? Então, uma pessoa, né, Beto, muito produtiva, né? Uma pessoa que realmente fez aí a sua parte. E ela também, né, como você disse, irmã do André Zaros, né? Preparador físico, que teve grande atuação aí, principalmente numa passagem que ele teve pelo Paulista de Jundiaí, em vários outros clubes, né, Beto? Uma pessoa também muito bem querida, muito bem quista aqui em Limeira, o André Zaros. E acabou aí, então, ontem perdendo a sua irmã, uma pessoa também boníssima, e Limeira fica mais triste, né, Beto, com o passamento da Simone Zaros. Tá certo, vamos falar sobre isso. Bateria um papo com a Leilani de Paula daqui a pouquinho sobre isso também. O Zé Antônio, eu não sei como às vezes eu não fico, se é que já não estou maluco, né? Porque a gente vai escrevendo, vai respondendo mensagem, vai ouvindo rádio e agora cerca de 15 minutos uma participação do Rodrigo Viga, repórter do Grupo Jovem Pan. Ele estava informando sobre um jogo que envolve a Internacional e a Patrocinense. Você, em cima do lance, vem trazendo também informações sobre isso com a atualização tão necessária para o jornalismo. É isso, Beto, uma notícia de repercussão nacional, né? Isso porque a Polícia Federal, Beto, ela colocou em prática hoje aí de manhã a Operação Jogo Limpo, né, que visa apurar uma denúncia de que esse jogo, Beto, Inter de Limeira versus Patrocinense, que aconteceu aí no dia 1º de junho, né? Ou seja, neste mês ainda em que a gente está, no comecinho então do mês, a Inter venceu esse jogo por 3-0. E por que eles foram investigar esse jogo, Beto? Bom, a CBF, Beto, ela mantém aí um contrato com uma empresa chamada Sport Radar. Sport Radar. Essa empresa, Beto, ela faz análise, né, nessas casas de apostas para saber se há existência aí de algum jogo com suspeita. E nesse jogo, Beto, da Inter aí contra a Patrocinense, havia ali uma grande quantidade de apostas de pessoas ali que indicavam que o primeiro tempo terminaria com vitória de uma das equipes por mais de por 2 ou mais gols de diferença. Então isso aí chama a atenção, Beto, dessa empresa que faz essa análise dos jogos para justamente tentar captar, né, observar irregularidades. E isso realmente foi observado, Beto. A Inter então venceu aquele jogo por 3-0 e os 3 gols ocorreram no primeiro tempo. Os 2 primeiros, Beto, do Lucas Café, né? E no finalzinho, nos acréscimos, Beto, teve um gol contra bizarro, né? O jogador da Inter vai pela ponta, cruza a bola e um jogador da Patrocinente dá um carrinho e faz o gol já nos acréscimos do primeiro tempo. Então, isso aí chamou muito a atenção dessa empresa e com isso foi aberta aí, então essa operação Jogo Limpo da Polícia Federal, né? E que está acontecendo hoje, Beto, e vai cumprir 11 mandados de busca e apreensão que foram expedidos aí pela Justiça do Estado de São Paulo nas cidades de Patrocínio, né, lá em Minas, São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, capital, e também São Paulo, capital, Tanguá, no Rio de Janeiro, e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E a Polícia Federal deixa claro, Beto, que todos os alvos são integrantes e ex-integrantes do Patrocinense. E o curioso, Beto, é que essa equipe, né, patrocinense, ela tinha aí uma empresa, né, que estava comandando o futebol, né? Uma empresa aí do Roberto Avatar. Né? Essa empresa estava comandando o futebol do Patrocinense e um dia após essa derrota, o jogo aconteceu aí no final de semana, Beto, um dia após, esse pessoal que comandava o futebol do Patrocinense deixou a equipe, né? Abandonou a equipe e com isso também gerou ainda mais dúvidas, né? Por isso essa investigação, então, que está acontecendo hoje, 11 mandados de busca e apreensão, e espero, Beto, que todos os envolvidos aí sejam realmente presos, né? E no depoimento eles
acabem contando realmente o que aconteceu, né, Beto? Porque a Inter, ela está fazendo um grande campeonato da Série D, está buscando aí classificação para a próxima fase e quem sabe aí até o final da competição buscar o acesso para a Série C, né? E agora acaba acontecendo isso num jogo, né, dela aqui em casa, em que ela fez uma boa atuação e a Patrocinense acabou perdendo por 3 gols e segundo essas denúncias podem ter sido facilitados, vamos dizer assim, para que alguém ganhasse em apostas nessas casas de apostas, né, Beto, que estão aí hoje tanto em evidência no nosso país. Então é isso, como é que fala, Beto? Essa operação, né, uma operação jogo limpo da Polícia Federal investigando esse jogo, então, principalmente aí o pessoal da Patrocinense, Beto. Ô Zé, vou dizer uma coisa para você. O pior é que isso aí se transformará em operações mais comuns daqui para frente, lamentavelmente, viu? Porque sim. A proliferação de casas de apostas, essas bets aqui no Brasil, surge descontroladamente, né? Há casos em que crianças, inclusive, estão jogando, estão apostando, estão perdendo dinheiro com essa história toda. E eu vou dizer, olha, e coincidência ou não, o nosso repórter esportivo César Roberto também me passou há poucos instantes que a Inter, coincidência ou não, teve uma queda de produção, mas me parece que a situação não está legal lá na Veterana não, viu? Salários atrasados, a situação não está boa pelos lados da Internacional, e concordo com você, exatamente num período que ela está apresentando, né, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas então, reforçando aquilo que você falou, até agora as investigações recaem sobre jogadores da Patrocinense. A Inter, por enquanto, não tem nada com isso. Isso, jogadores, diretoria, técnico, e vamos lembrar, Beto, que o técnico da Patrocinense, nesse jogo, que eu me lembro, era o Esteban Soares, né? Uma pessoa com nome aí no futebol, ou seja, ele também acaba sendo aí investigado por essa operação aí da Polícia Federal, né, Beto? Então, realmente, chama atenção também, né, esse fato. E agora vamos esperar que isso seja esclarecido, né, Beto? Tomara que realmente aí todo esse caso seja favorecido. E eu acredito, Beto, que a Inter esteja passando aí por esse momento, né? Mas ainda tem vários jogos e precisa de apenas uma vitória para já garantir a sua classificação para a próxima fase. E esse resultado pode acontecer aí já no sábado, Beto, quando enfrenta o São José aqui em Limeira. Se vencer, já vai estar classificado aí para a próxima fase. Tá certo, tá certo. Valeu. Encinas, muitíssimo obrigado pelas informações. O Zé, só para dar uma cutucada nos preços, né? Pimentão, ontem eu vi a R$29 o pimentão vermelho. Por que é tão caro o pimentão vermelho assim, Zé? Então, Beto, eu não sei se é problema na safra agora, né, nesse período aí, não sei dizer, mas realmente em alguns lugares, Beto, não é em todos não, viu? Os preços estão altos, né? Eu cheguei a ver também, eu acompanho muito essas promoções de supermercados, Beto. Eu vi um supermercado aqui da cidade, não era o vermelho, né, era o pimentão verde, estava por R$5,90, né? Então tem variação grande, né, Beto? É bom a gente dar uma boa pesquisada, porque em alguns estabelecimentos acabam cobrando aí muito mais caro do que realmente valem os produtos, né? É por isso que é bom estar atento aí para você não comprar aquela primeira oferta que aparece, né? Tem que sempre dar uma boa pesquisada. E curiosamente, né, tem pimentão verde, amarelo e vermelho, né? Isso, exatamente. Ele nasce verde, não tem nada, né, ideológico depois isso, né? ele vai ficando uma outra coloração, né? Assim que ele vai amadurecendo, né? Então, às vezes eu acho lá uns pimentões ali meio esverdeados, que já estão com a coloração, você pode comprar que depois ele já vai ficando um pouquinho mais vermelho ou amarelo no caso, né? Então é interessante você observar isso também. Valeu. Valeu, amigo. Um grande abraço. Até amanhã. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos até a redação da Tribuna de Limeira. Vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorim, que já está à minha espera. Bontorim, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham por aqui nesta quarta-feira, né? Eu acredito que o pimentão vermelho e o amarelo sejam mais caros
porque eu acho que a pigmentação usada na semente para que ele cresça vermelho deve ser mais cara, assim como a amarela. Não, mas a diferença é muito grande, viu? É enorme. A diferença do amarelo e do vermelho em relação ao verde é muito grande e eu já vi realmente esses preços bastante altos, como você disse, né? É muito caro, né? Nossa, e pimentão acompanha bem muitas receitas, né? Bom, Cláudio, tem muita coisa para a gente comentar hoje, hein? Quero ver se a gente consegue dar conta disso dentro do tempo. Claro, nós vamos falar sobre a maconha, claro que nós vamos falar sobre o lançamento da pré-candidatura do Betinho e da doutora Mayra, mas o presidente Lula está concedendo uma entrevista, já deve ter terminado agora, ao portal UOL, e uma comentarista que estava acompanhando essa entrevista disse o seguinte: o Lula voltou a se referir de maneira comedida, não fez nenhum exagero, em relação a gastos públicos, e o dólar, que já estava alto, já estava na faixa de 5,45, já saltou para 5,50. O mercado está fazendo Lula de refém? O que está acontecendo? Quer dizer, quando o presidente se manifesta a respeito de economia, o mercado reage impiedosamente, hein, Cláudio? É verdade, Beto. O Lula realmente está refém do mercado nesse seu terceiro mandato, né? Não se sabe por quê, mesmo que exista ainda a preocupação com os gastos, nós sabemos que o mercado tem apenas interesse, como eu sempre digo, especulativo na moeda, né? Ou seja, no dinheiro. Ele interessa ao especulador, aquele que investe para ganhar dinheiro mais fácil. Então, o mercado reage nesse sentido, ou seja, quando ele percebe que ele não está no centro das atenções do governo, ele reage dessa forma. O dólar sobe, né? A bolsa cai, é um processo mundial, né? Assim, em todo lugar, mas a impressão que é uma forma de tornar o presidente refém, principalmente porque ele não é muito avesso, ele é bem avesso a Faria Lima em São Paulo, que é onde estão os principais investidores e os principais escritórios de investimentos no Brasil, né? Eu também, às vezes, fico assim a me perguntar, né, por que o mercado reage dessa forma, né? Reage de forma negativa a algumas declarações e reage de forma positiva às outras. Se você tomar todas as declarações do ponto de vista da renda do trabalhador e do emprego, tiveram uma melhora considerável, né? Os números mostram isso, os economistas falam sobre isso, né? Mas ainda o mercado reage dessa forma. Tem um filósofo americano que está falando sobre meio ambiente nesses dias, né? Ele deu uma entrevista, inclusive, que o meio ambiente precisa ser discutido não só pela ciência, mas por toda a população, né? E é o que a gente espera que aconteça, e ele fala, né? Que as democracias, todas as grandes democracias estão refém dessa questão mercadológica, ou seja, estão reféns da questão financeira, principalmente aqueles países em que exista governos que têm o pensamento liberal, né? Aquele pensamento em que o mercado tem que ser o mercado e tem que comandar tudo. E é o que está acontecendo no Brasil hoje, Beto. Vamos falar rapidamente, o Supremo vai continuar aí a discutir a questão da, entre aspas, liberação, porque muita gente entendeu como liberação, mas não é, do consumo da maconha. E ontem também, Cláudio, acompanhei uma discussão, tem lugares nos Estados Unidos que estão acima o porte acima de 100 gramas, né? Cada país, cada estado norte-americano tem uma regulamentação a respeito disso. E hoje será verificada aí a dosagem que cada pessoa pode consumir ou portar.
Agora, Cláudio, isso aí está muito mal explicado. Eu estou vendo com muita apreensão, né? Até a poeira baixar. Houve uma forte reação do Senado, houve uma forte reação da Câmara em torno disso. E a sensação que se tem, e é uma falsa sensação, vou insistir nisso, que o consumo da maconha ficou liberado. Não é bem assim, né, Cláudio? Não, Beto, não é consumo liberado, né? Quem está fazendo essa propaganda que o STF está liberando o consumo da maconha é justamente aquelas pessoas que são contrárias, né, à liberalização da maconha e também são contrárias a enquadrar usuários apenas como usuários e não como traficantes. Eles querem colocar tanto os traficantes quanto os usuários como criminosos em igual proporção, o que não é um fato, né? O usuário é um e o traficante é outro. O traficante é aquele que faz o tráfico, ganha dinheiro com o tráfico, o usuário é aquele que faz o uso recreativo, né, da maconha, do cannabis, né, ou aquele que a turma costuma chamar de maconheiro, de viciado, que na realidade é uma palavra muito, muito pesada, na realidade o certo seria chamar de adicto, né? Essa pessoa que consome, mas a questão não é apenas essa, a questão é que há um lobby muito grande por parte dos grandes traficantes. Me parece que grandes traficantes estão bancando muitos deputados que são contra a liberalização da maconha em qualquer quantidade e fazer com que o usuário seja enquadrado da mesma forma que o traficante. Nós sabemos que quem vai ser penalizado com isso é aquele usuário que está na Cracolândia, é aquele usuário que está ali numa favela, é aquele usuário que está numa situação de vulnerabilidade, mas aqueles usuários que fazem uso recreativo em grandes festas, né? Em grandes festas patrocinadas e promovidas por milionários, né? Inclusive por autoridades, e muitas dessas autoridades que são contra a liberalização da maconha, não vão sofrer nada, com certeza. Esse pacote, hoje à tarde, será lançada aí a pré-candidatura do vereador Betinho Neves e também da ex-vereadora, né, doutora Mayra Costa, um anúncio esperado há algum tempo, e tudo indica, né, Cláudio, que o Betinho será cabeça de chave, né, candidato a prefeito, e a doutora Mayra a vice, pelo menos é essa expectativa que o meio político tem em torno desse lançamento da pré-candidatura. E em termos assim das candidaturas relevantes, só faltará agora a candidatura ou pré-candidatura que unirá os candidatos de esquerda sob a liderança do PT. Cláudio. Beto, é bem provável. Eu acredito que realmente aí a questão da chapa Betinho Mayra já está definida, né? Eles vão só oficializar as pré-candidaturas, né? E será o primeiro partido, ou será a primeira chapa completa, se não me falha a memória, né? Que será apresentada aí aos eleitores limeirenses, né? Aí vai faltar a ala progressista, né? Liderada pelo PT através daquela Frente Limeira Bons Frutos, né? E outros candidatos que aparecerão aí como outsiders, né? Aqueles candidatos que vão disputar apenas para fazer aquela chamada medição de popularidade ou medição da capacidade eleitoral, né? Para ver se tem condições de sair aí numa próxima eleição a vereador, a deputado, porque nós teremos eleições daqui a 2 anos, a deputado, a senadora, a deputada federal e governadores, né? E então muitos deles fazem nas eleições municipais esse tipo de medição, se candidatam para ver como que o nome é recebido pelo eleitorado, né? Então, Beto, nessa parte nós já temos aí a pré-candidatura de Murilo, da Érica
As obras que estão sendo concluídas agora, todas essas já têm o dinheiro garantido, né? Através do nome que mais a prefeitura gosta de falar, né? Mais a prefeitura divulga, que é o chamado FINISA, né? O financiamento para investimento em obras de saneamento. No caso aí, os viadutos, aquela coisa toda, essas já estão definidas, o dinheiro já existe, já está sendo distribuído. A questão é que o pagamento das parcelas será feito a partir das próximas gestões, né? Porque sempre existe uma carência, né, para se pagar esse empréstimo. Mas tem outras áreas, como a iluminação pública, a área de zeladoria, por exemplo, né, de limpeza, que estão abandonadas porque justamente faltou verbas para essas áreas. Então, é isso daí que a gente tem que ver, né? As lâmpadas LED pararam de ser trocadas, né? Há uma infinidade de lâmpadas queimadas sem serem repostas e vamos ver o que vai acontecer nessas áreas, né? As grandes obras, eu acho que não haverá problema. Haverá problema, sim, para os próximos, porque é a partir das próximas gestões, não digo a próxima já, talvez a próxima já comece, mas das próximas gestões que deverá pagar esses financiamentos, esses empréstimos, Beto. Perfeito. Cláudio, valeu. Muitíssimo obrigado. Demos conta do recado aqui. Amanhã tem mais análise aqui no nosso programa. Um grande abraço e até lá. Grande abraço, até amanhã e uma ótima quarta-feira a todos. E lembrando, né, a assessoria da Internacional já se posicionou aí em relação ao escândalo, né? Acabou de chegar aqui. A Associação Atlética Internacional informa que está ciente das investigações relacionadas à partida contra a Patrocinense realizada em 1º de junho no Limeirão. Reiteramos nosso compromisso com a ética e a transparência no esporte e nos colocamos totalmente à disposição das autoridades competentes. Muito bem, seguimos com o nosso Farol de Limeira, contato agora com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, que vem trazendo reflexões importantes, né, no programa desta quarta-feira, desse meio de semana, principalmente a respeito da vida, né? Existem perguntas sem resposta, né, na vida de todos nós. Por exemplo, por que nós viemos aqui, o que nós temos que fazer. Então, vamos refletir um pouco sobre a vida hoje, e ninguém melhor do que a Leilani para trazer esse oxigênio aqui para o nosso programa. Leilani, seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberto, tudo bem? Tudo ótimo aqui, som e imagem perfeitos e tal, para a gente refletir um pouco. No começo do programa, Leilani, estava falando com o nosso companheiro José Antônio Encinas a respeito da morte prematura, né, da palestrante e empresária Simone Zaros, né? Claro, pegou muita gente de surpresa, até pela idade, né? Muito jovem, muito moça ainda, e com uma vida cheia de realizações, né? E eu falei com uma pessoa nessa faixa de idade, uma mulher nessa faixa de idade, que já ficou muito preocupada, porque uma morte tão repentina assim traz reflexões para a gente, né, Leilani? Queria que nós explorássemos um pouco mais a questão da vida, a questão da existência, a questão dos cuidados. Vamos lá. Realmente, foi um susto pela manhã receber uma notícia como essa. Conheço a Simone Zaros, já trabalhei na empresa Vida Ativa, que foi uma academia feminina, que a família toda estava envolvida nessa empresa. Então eu tive sim o privilégio de trabalhar em algumas palestras, levar algumas dinâmicas também. Então eu sempre admirei muito a competência profissional e ela sempre cuidando de todos, né? E aí tá esse detalhe, sempre cuidando de todos. Será que ela estava se cuidando? Eu já não sei sobre isso. E isso assusta, né? Porque 55 anos, tem uma vida ainda pela frente. Então, realmente fica aí uma reflexão para todas as mulheres. Será que eu estou naquela síndrome da mulher guerreira que quer fazer tudo por todo mundo, colocando sempre o trabalho, o outro, as outras empresas como prioridade na minha vida? Em que momento que eu estou me cuidando? Será que eu estou me deixando? Então, eu não sei como é que estava a rotina do autocuidado da Simone, mas isso fica uma reflexão para todas nós. O que eu estou fazendo com a única vida que eu sei que eu tenho?
E outra coisa, né, Leilani? A vida é muito no automático, né? A gente parece que vive uma sucessão de repetições, né? Como exercício na academia, né? Você faz aquelas repetições, termina, volta para casa, vai fazer suas atribuições. E as pessoas, não sei, me parece que não tem mais tempo, não querem, eu não sei exatamente falar sobre isso. Refletir sobre a própria vida, né? Meditar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? É aquilo que eu sempre falo, é se permitir descansar. A mulher tem uma grande dificuldade de se permitir receber do outro, deixar que o outro faça por ela. Ela tá sempre aquele trator fazendo, fazendo, e isso gera doença, porque não é da nossa natureza, Roberto. Nós precisamos descansar. Como a gente é feita de ciclos, a mulher é diferente do homem, que ele tem a testosterona, porque ele precisa estar nessa linha de frente e todos os dias. Agora a mulher tem momentos que ela precisa recuar. E tem muitas que falam, agora eu não posso. Tem mulheres que me ligam e falam, eu preciso treinar, viu, Leilani? Falei, estou esperando. Ai, mas eu preciso, mas agora não vai dar. Que hora que vai dar? Aí que eu pergunto, que hora que você vai ter tempo para olhar para isso? Que talvez você não tenha tempo de olhar para isso. Então, pode acontecer sim, pode acontecer uma morte precoce, pode ter sido negligente com sinais que o teu corpo está dando o tempo todo e você não está vendo, está colocando debaixo do tapete essa sujeira e achando que amanhã você resolve. Tem mulheres que não dá conta nem de fazer exames preventivos, porque aí quando vê, o ano passou. E realmente passa muito rápido. Então, se você não for sua prioridade, Roberto, se você não colocar uma rotina de autocuidado e olhar para você e cuidar realmente, ter esse amor próprio, cuidados, né, com você, a vida passa. E você pode tomar um susto sim. E daí aquela mulher forte, aquela mulher guerreira, aquela mulher que muitos dependem dela, ela pode não estar mais presente entre nós. Então, fica essa reflexão: o quanto a gente não está presente agora, nesse momento, respirando, sentindo e administrando essas 24 horas que você tem no seu dia. Estar no estado presente. Então, nós estamos o tempo todo ansioso, resolvendo problemas, pensando no amanhã e olhando para trás para ver, para ainda querendo se lamentar de algumas coisas erradas do passado, mas o presente que Deus nos deu de fazer algo novo pela primeira vez é agora. E as pessoas estão nesse loop de ansiedade, luta e fuga, ativando muito esse sistema, que é o simpático do sistema nervoso, que você mal respira, e daí você pode sim adoecer. Porque o que nós precisamos agora é estar presente e respirando. E nós não estamos dando conta de respirar e trazer para essa consciência relaxamento, que é o sistema parasimpático. Que daí você já diminui toda a ansiedade, você diminui o seu cortisol. Porque o que está matando a gente é o estresse. Se a gente for investigar as causas de morte, principalmente essas mortes precoces, assim, é muito acúmulo de tensão, estresse. Esse corpo não está tendo tempo de respirar e de descansar. Eu vejo muita gente logo pela manhã, quando eu venho aqui para o escritório, muita gente caminhando perto do meu condomínio. E gente de toda a idade, viu, Leilani? Gente mais jovem, gente mais com mais idade, gente de meia idade. Aliás, tem um senhor ali que toda manhã eu encontro com ele. É um senhorzinho, inclusive ele coloca uma camiseta de uma antiga Copa que a gente patrocinava. E, Leilani, caminhar não seria uma saída, por exemplo? Deixa o fone de ouvido em casa, deixa a música em casa, o noticiário em casa. Caminhar e perceber, né? Perceber uma flor diferente, né? Agora uma época que os ipês estão tão bonitos, com tantas flores, perceber esses benefícios de uma boa respiração, cenários diferentes, né? Acompanhar outras pessoas que também estão passando por você. Você acha que a caminhada pode ser, em alguma medida, uma fonte de terapia e inspiração para as pessoas também? Sim, é fundamental. A caminhada, ela tem ótimos benefícios. É importante. É a primeira coisa que você pode fazer de graça para colocar o seu corpo em movimento é a caminhada. Quando eu digo que precisa de um exercício
de força, é porque nós estamos falando aí de um complemento mesmo, principalmente para as nossas células que se degeneram, que são as neurais, mas a caminhada é a base. O ser humano foi feito para se locomover e a vida sedentária não combina com a nossa natureza. Só que eu vejo pessoas na academia, pessoas caminhando com fone, e aquilo já foi mais do que comprovado, o quanto você pode ficar até surdo usando aqueles equipamentos. E o quanto é importante você estar conectado com a natureza, observar a natureza. Existe a terapia que nós falamos do aterramento, podendo estar pisando na terra, na grama, na areia, contemplando o verde, o céu, as flores, os animais, os ruídos externos, é de alguma forma também relaxante tudo isso. Ouvir pássaros, tudo isso foi feito pelo nosso Criador para nos trazer de volta, aterrar, porque realmente a gente precisa estar fazendo esse movimento terapêutico diariamente, porque senão a gente vai ficar maluco mesmo, vai ficar ansioso, vai ficar sempre explodindo aqui dentro. Então, esses momentos é um momento de 5 minutos que, se você se permitir, você pode mudar o estado mental e emocional. Então, respirar, observar e se socializar é importantíssimo para o ser humano. Mas o que está acontecendo? Nós estamos cada vez mais com aquele fone no ouvido, até dentro da academia ninguém conversa com mais ninguém, tá todo mundo ali no seu treino focado. Tem gente que bota o fone realmente para nem ser incomodado por outra pessoa. Então eu falo, gente, eu não gosto disso, porque eu gosto de ouvir o barulho da anilha, porque isso aqui pode ser um acidente dentro da academia. Eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar com as pessoas, revezar aparelho, conversar com a pessoa que está do lado. Isso é um meio de socializar. Então, no parque também, observar barulho, tudo que está ao meu redor. E tudo isso faz você estar onde? No estado presente. Então, quando você tapa os teus ouvidos, é como se você não exercício que deveria ter sido consciente passa a ser automático. A sua caminhada, de repente, você fez no automático. Então, quando você começa a se movimentar de uma maneira mais consciente, você precisa ativar os sentidos do corpo. Você precisa sentir, ouvir, sentir. Então, tudo isso é importante para que você esteja bem, porque isso relaxa e isso faz o aterramento no teu corpo. Aliás, você sabe que, coincidentemente, saiu uma pesquisa hoje, numa matéria publicada na Folha de São Paulo, a respeito das novidades que a ciência está trazendo em relação aos benefícios de se andar descalço, viu, Leilani? Claro que você tem que ter um certo cuidado redobrado, né? Mas onde a gente pode começar a fazer isso? Dentro de casa? Dentro de casa, no quintal, se você tem uma chácara, se você tem. A praia é o melhor ambiente que tem. Andar na areia, andar na água, pisar em pedras. Então, isso faz parte das terapias holísticas e terapias orientais. Então, assim, a medicina hoje está comprovando que isso é. Ok, isso é comprovado cientificamente, mas quanto isso já foi milenar? Quanto isso é uma terapia já aplicada há muitos séculos atrás, entendeu? Então, é que demora para a medicina tradicional falar, ok, isso é válido, mas isso é feito por muitas culturas. Então, nós simplesmente sabemos que o bem-estar é imediato a hora que você se conecta. Então, observa o terreno que você vai pisar, mas todo mundo tem ali algum espaço que pode andar descalço em algum momento, uma grama, um campo de futebol que seu filho vai brincar, uma praça. Então, eu não perco a oportunidade, Roberto, de tirar o meu sapato e andar descalço. Esses dias eu fui a um casamento, tem um buffet aqui na cidade que tem um gramado que parece um tapete. É a coisa mais. Eu olhei aquilo e falei, gente, que grama deliciosa. A primeira coisa que eu fiz após a cerimônia religiosa ali foi tirar meu salto alto e pisar na grama. Eu falei, que delícia! E tem gente que tem essa resistência de não fazer isso. Entende? Eu falei, não, aqui que eu vou aterrar o meu corpo aqui, porque isso aqui está me convidando realmente para sentir o prazer de pisar numa grama dessa confortável, macia. Então, existem várias situações que você pode estar praticando isso e recebendo toda essa energia através dos elétrons. Então, isso equilibra, gente. Então, são poucas coisas e que não custa nada, custa a sua iniciativa. É o fazer sem se preocupar com o que o outro vai dizer. Só não vale a pena, agora nós estamos em época de festa junina, né? Não vale a pena pisar
Pisar no carvão, né? Tem gente que faz isso perto da fogueira, aí não dá certo, né, Leilani? Aí não. Não, na fogueira não vai dar certo. Na Andar em fogueira não dá brasa, certo. ainda andar em brasa não vai dar muito certo. Tá bom, tá bom. Muita gente meditando, então falamos aqui sobre a morte prematura, né, da palestrante empresária Simone Zaros, o nosso respeito, né, a solidariedade com toda a família, né, todos os amigos aí. E, sabe, Leilani, eu tento aproveitar as coisas que acontecem ao nosso redor realmente para a gente refletir, né? Porque eu acho que nada é por acaso, nada é por acaso. A gente tem que tirar lições de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, viu, amiga? É a empatia, é a empatia de se colocar no lugar do outro mesmo e falar, e se fosse eu Isso. com essa morte prematura? Olhar para trás e falar, o que vai acontecer se hoje eu não existir mais? E as pessoas que dependem de mim e tudo que eu venho fazendo, vale a pena? Então, a gente fala, simplifique a sua vida e vive de um modo mais feliz, porque ser feliz custa pouco, Roberto. É. Ser feliz. Então, estar em paz e se sentir bem na própria pele, trabalhar esse autoconhecimento para que você precise de muito menos, cada vez menos coisas, menos pessoas, menos desapegar. Então, tudo isso são práticas que a gente tem que estar refletindo. O que fazer para que a gente não precisa sofrer? O que a gente sofre é por futilidades. Porque, na verdade, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. E eu volto a dizer que você precisa estar em conexão com Deus, uma rotina espiritual e uma rotina de autocuidado. Para que você esteja feliz, para que você esteja bem. Felicidade todo dia é uma utopia, mas o mais importante do que estar feliz é estar em paz. E essa paz física e mental você só vai conseguir quando você consegue realmente olhar para dentro e solucionar algumas questões que te deixa numa inquietude que você desconta no trabalho, desconta em situações que você fala, pera lá, mas para que tudo isso? Para que essa correria toda? Eu não estou tendo tempo de cuidar de mim, fazer uma massagem, de comer um alimento saudável, estou sempre no fast food. Então, vale a pena? Então, é um momento que a gente é, se sente assim tocado realmente, é uma fatalidade, é muito triste, porém a gente tem que fazer uma reflexão. O que eu posso fazer de diferente para que eu não seja uma próxima vítima de uma fatalidade? É isso aí, é isso aí. Elani, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua sabedoria, pela sua contribuição e principalmente, como sempre, né, o seu conhecimento e a sua altíssima sensibilidade. Tenha uma ótima sequência da semana e até semana que vem, minha amiga. Até semana que vem. Valeu. Leilani de Paula, treinadora física e comportamental, mais uma vez participando conosco aqui do Farol de Limeira. E vamos agora com o boletim esportivo do nosso repórter César Roberto. E é bom fazer essa observação, né? O César, ele costuma enviar aqui para a nossa central técnica, central de produção, logo cedo, né, seus boletins. E essa notícia que envolve Internacional e Patrocinense estourou agora, depois que o César tinha gravado esse boletim. Então, repetindo, o jogo Internacional e Patrocinense, com vitória da Inter, está sendo investigado por uma operação que identificou supostas vantagens de apostadores, né? Então, todas as informações estarão daqui a pouquinho também no portal da Tribuna de Limeira e no portal do Farol de Limeira. César Roberto, na sequência, depois um rápido intervalinho, e Ricardo Galzerano encerra o programa de hoje. Eu volto amanhã às 10. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, eu começo este bate-bola desta quarta-feira falando sobre a Copa América. Ontem a Argentina venceu de novo, hein? Argentina 1, Chile 0 pelo Grupo A. E por este mesmo grupo, ontem, o Peru foi derrotado pelo Canadá pelo placar de 1-0. Neste grupo, a Argentina lidera com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O Canadá é o segundo com 3. O Chile é o terceiro com 1 ponto ganho e o Peru é o quarto colocado também com apenas 1 ponto ganho. Nós teremos hoje pela Copa América, Grupo B,
Equador e Jamaica às 19 horas e às 10 da noite, Venezuela e México. Neste grupo, Venezuela vem em primeiro com 3, o México em segundo com 3, Equador e Jamaica ainda não somaram pontos. Só lembrando que o Brasil, pelo grupo D, vai jogar na próxima sexta-feira às 10 da noite contra o Paraguai. Por este mesmo grupo, também na sexta-feira, Colômbia e Costa Rica, um pouco mais cedo, né? Às 19 horas. Ontem, Beto, nós tivemos 4 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro em sua 12ª rodada. Em Mirassol 0, Santos 0. Em Belo Horizonte, América Mineiro 1, Avaí 1. Em Campinas, a Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista bateu o Ceará por 3-1. E em Manaus deu Amazonas 1, Coritiba 0. América Mineiro, Avaí, Operário do Paraná e Vila Nova são os 4 primeiros colocados na Série B. Os últimos 4, CRB 17º, Brusque 18º, Ituano 19º e o Guarani, coitadinho, é o último colocado. Brasileirão, Beto, hoje a bola rola, 12ª rodada, hein? Nós teremos às 19 horas Cruzeiro e Atlético do Paraná em Belo Horizonte. No mesmo horário, Botafogo e Bragantino no Engenhão. O Corinthians, hein? Vai enfrentar o Cuiabá na Arena Neoquímica, 8 horas da noite desta quarta-feira. No mesmo horário, o Atlético de Goiás e Grêmio em Goiânia. O Juventude vai receber o Flamengo em Caxias do Sul. Internacional e Atlético Mineiro vão jogar às 9h30 da noite em Criciúma. No mesmo horário, Bahia e Vasco da Gama na Arena Fonte Nova. O Palmeiras vai até Fortaleza enfrentar o Fortaleza no Castelão, jogo marcado para as 9h30 desta quarta-feira. E amanhã, Fluminense e Vitória às 19 horas no Maracanã, e o São Paulo amanhã também 8 horas da noite contra o Criciúma no Morumbis. O Flamengo lidera o Brasileirão com 24, o Palmeiras em segundo com 23, Bahia é o terceiro com 21, Botafogo é o quarto com 20, o Atlético do Paraná é o quinto com 19. Os últimos 4, Vitória 17º, Corinthians 18º, Grêmio 19º e o Fluminense é o último colocado. Deixa eu me ver aqui, Beto, Eurocopa. Nós tivemos ontem, a Dinamarca empatou com a Sérvia em 0-0 pelo grupo C, e a Inglaterra também não foi além de um empate em 0-0 contra a Eslovênia. Digamos que aqui foram 2 jogos de compadre, né? O empate tá bom para você? Para mim tá bom, então vamos empatar. Nós teremos hoje, deixa eu ver aqui, Eurocopa, hoje, às 13 horas, Eslováquia e Romênia pelo grupo E, e por esse mesmo grupo também no mesmo horário, Ucrânia e Bélgica. Pelo grupo F, hoje, às 4 da tarde, República Tcheca e Turquia, Geórgia e Portugal. Neste grupo aqui, Portugal lidera com 6, a Turquia vem segundo com 3, República Tcheca e Geórgia são terceiro e quarto colocados, respectivamente, com 1 ponto ganho. É isso aí, Beto. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, contabilidade em geral, abertura e encerramento de empresas e imposto de renda. Eu indico, procure por Vitória Contabilidade, na Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, uma boa quarta para todo mundo e um bom futebol para você. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, esse é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia.
Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. O jornalista Augusto Nunes é um dos poucos em nível nacional que eu ainda respeito. Ele trabalhou nos grandes órgãos de imprensa, mas deles, felizmente, não faz mais parte. Ele é uma pessoa preparada, imparcial, e ele tem uma frase que vira e mexe e ele ressuscita. Ele fala assim: o político, o homem público, que quer ver mesmo se ele é popular, que saia para caminhar sozinho pela Avenida Paulista em São Paulo. É um bom teste de popularidade, sem dúvida. E, passando do cenário nacional para o local, eu acho que os candidatos a vereador, os vereadores, os candidatos a prefeito deveriam sair pelas regiões centrais e mais agitadas comercialmente das cidades onde atuam, onde vivem, sozinhos. Num sábado pela manhã, por exemplo, 11 horas pela manhã, quando tem bastante movimento, sozinhos, e sentir o calor do povo, o termômetro do povo. Eu tenho a impressão que muitos vereadores não seriam nem reconhecidos. Outros que seriam candidatos a vereador, menos ainda. E os candidatos a prefeito, eu acredito que a maioria, seria ignorada. Outros seriam criticados e uns poucos elogiados, reverenciados. Mas é um bom teste, que todos eles deveriam ser até obrigados a fazer. Eles não vão fazer porque não têm coragem para isso, claro. Político de peito aberto, que saía e enfrentava o povo de cara lavada, são cada vez mais raros no Brasil. Mas fica aí a sugestão. Candidatos, atuais vereadores, futuros, candidatos a prefeito de todas as cidades, saiam às ruas, mas sem assessores, sem puxa-sacos do lado. Saiam sozinhos e sintam se são benquistos ou não pela população. É um bom termômetro.